poder do discernimento espiritual. Como reconhecer sinais do universo que estão guiando sua vida? Quantas vezes você já se perguntou se tudo isso tem um sentido? Se certas pessoas surgem por acaso? Se aquela porta que se fechou era mesmo um erro ou uma proteção disfarçada? E se as repetições que te inquietam forem, na verdade, tentativas do universo de chamar sua atenção? Neste exato momento, você pode estar sendo guiado. Por dentro, algo te conduz. Uma intuição que não pode ser explicada, mas também não pode ser ignorada. Talvez seja apenas um silêncio. Uma pausa repentina no meio da rotina. Um encontro improvável. Uma frase que ecoa na alma. Um sonho que insiste em voltar. Mas a verdade é simples e profunda. O universo fala. A vida responde. E a alma escuta. O problema é que, na maioria das vezes, a mente grita mais alto. Vivemos distraídos, perdidos em urgências que não são nossas, sufocados por pensamentos, medos, comparações, querendo sinais, mas esquecendo de estar presentes o suficiente para reconhecê-los. O discernimento espiritual não é um dom raro, é uma escuta refinada, é a coragem de silenciar para sentir, é o treino de confiar no que vibra, mesmo quando não faz sentido para os outros. Discernir é enxergar com os olhos da alma, é saber o que te expande e o que te esvazia, é sentir que uma escolha te aproxima da sua essência, enquanto outra te afasta de quem você nasceu para ser. Este vídeo não é uma resposta pronta. É um convite para que você comece a lembrar da linguagem invisível que o universo fala com você desde o início. Lembrar da sabedoria que vive dentro, mas que foi esquecida no barulho. Lembrar do silêncio que te guia quando tudo parece confuso. Porque os sinais estão aí. Sempre estiveram. E agora, talvez, você esteja pronto para vê-los com outros olhos. Quando o universo fala em código, existe uma linguagem que não se aprende em livros nem se traduz com palavras. Ela se revela nos espaços entre os acontecimentos, nas entrelinhas da vida, no que só pode ser compreendido por quem está atento ao invisível. O universo não grita, ele sussurra. E seus sinais não são óbvios. Eles vêm disfarçados de rotina, de encontros aparentemente casuais, de perdas que pareciam injustas, até que o tempo mostra o propósito escondido. Quando você começa a despertar espiritualmente, essa linguagem codificada se revela aos poucos. É como se o mundo passasse a te responder, mesmo quando ninguém mais está por perto. O semáforo que muda no momento exato. A música que toca com uma frase que você precisava ouvir. A página de um livro que se abre no parágrafo que responde o que sua alma vinha perguntando em silêncio. A mente cética chama isso de coincidência, mas o discernimento espiritual chama de sincronicidade. E é aí que tudo começa a mudar. Porque quando você reconhece que o universo está sempre se comunicando e que essa comunicação é feita em código, algo dentro de você se alinha. A pressa diminui, a ansiedade se dissolve, o controle perde força e nasce uma nova forma de caminhar. Com escuta, com presença, com intenção. Mas para decifrar essa linguagem, não basta observar. É preciso sentir. Porque os sinais não falam com a lógica. Eles vibram com a alma. Você não vê com os olhos. Você reconhece com o campo. Você não entende com a mente. Você se conecta com o coração. Esse é o começo do discernimento espiritual. Aprender a ler o que não está escrito, a ouvir o que não é dito, a seguir o que não é visível, mas que pulsa com verdade. O universo fala em símbolos. E o despertar começa quando você decide aprender essa nova escuta. A mente que precisa controlar e a alma que só quer sentir. O maior ruído entre você e os sinais do universo é a necessidade de controle. A mente humana quer saber antes de confiar. Quer entender antes de seguir. Ela foi treinada para duvidar, para medir, para comprovar. Mas a alma só quer sentir. Enquanto a mente exige respostas concretas, a alma se move por vibração. Ela reconhece o que é verdadeiro não pela lógica,
mas pela paz que algo traz. Ela sabe quando algo é para você, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Ela sente quando uma porta precisa ser fechada, mesmo que tudo pareça perfeito por fora. Mas esse conflito interno é silencioso. Você tenta justificar com razão o que já entendeu com o coração. Insiste em manter algo que te esgota, só porque parece certo. Ignora pressentimentos que te alertam, porque não pode explicar. E nessa tentativa de controlar o caminho, você fecha os ouvidos para os sinais. O discernimento espiritual nasce no ponto em que a mente se rende, não à ignorância, mas à sabedoria que não se prova com argumentos. Ele acontece quando você permite que o coração participe das decisões. Quando você se dá o direito de dizer, não sei porquê, mas sei que preciso ir. Quando você entende que não está aqui para controlar tudo, mas para se alinhar com algo maior. É nesse espaço que os sinais ganham força. Porque o universo não fala com pressa. Ele fala com sutileza. E se você estiver ocupado demais tentando prever cada passo, talvez perca a mensagem que estava pronta para te transformar. A mente quer mapas. A alma quer direção. A mente busca rotas seguras. A alma quer coerência. A mente quer certezas. A alma se move pela fé. Discernir espiritualmente é, antes de tudo, reconhecer quem dentro de você está tomando as decisões. É perguntar com honestidade: isso me expande ou me aprisiona? Isso me aproxima de quem eu sou ou me afasta? Quando a alma começa a guiar, o caminho muda. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo finalmente faz sentido, mesmo o que ainda não pode ser compreendido. O efeito espelho da realidade. Tudo o que te rodeia, as pessoas, os encontros, os desafios, não estão apenas acontecendo com você. Estão acontecendo para você. A realidade externa é um reflexo sutil da sua vibração interna. E aprender a discernir espiritualmente é, antes de tudo, aprender a ler esse espelho. Você não atrai o que quer, atrai o que vibra. E é por isso que certos padrões se repetem. Relacionamentos que seguem o mesmo roteiro. Situações que voltam com outra forma, mas com a mesma essência. Obstáculos que aparecem sempre que você tenta avançar. Essas repetições não são castigo. São mensagens. São o universo tentando te mostrar onde ainda existe confusão dentro. Onde há uma crença limitante escondida. Onde existe um medo que ainda determina suas escolhas. Onde você ainda está agindo no automático, em vez de agir com consciência. O discernimento espiritual te dá o poder de pausar diante da vida e perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Não, por que isso está acontecendo comigo? Mas, qual parte de mim ainda acredita que precisa viver isso? Quando você muda essa lente, a realidade deixa de ser um campo de frustração e passa a ser um campo de revelação. Cada pessoa passa a ser um mensageiro. Cada desconforto, um convite à cura. Cada desafio, uma chance de se alinhar com a sua verdade mais profunda. O universo não quer te punir. Ele quer te acordar. E quando você começa a olhar para a vida como um espelho, descobre que os sinais mais poderosos não vêm dos céus, mas do cotidiano. Estão na conversa que te incomoda, na rejeição que dói, na escolha que exige coragem. Estão nos ciclos que se repetem até você finalmente escolher diferente. Porque cada vez que você escolhe com mais consciência, o reflexo muda. A vida muda. Discernir é aceitar que a realidade está o tempo todo conspirando a favor da sua expansão. Mesmo quando parece o contrário. E o que você interpreta como fracasso pode ser apenas a forma mais honesta do universo te dizer: ainda não. Não assim. Não desse jeito. Volte para dentro. O chamado do desalinhamento. Nem todos os sinais chegam com leveza. Alguns vêm como incômodo, outros como crise. E há os que chegam quebrando certezas, desorganizando planos, desmontando tudo o que você acreditava ser o certo. Mas por trás do caos, existe um chamado, um redirecionamento silencioso que a alma reconhece mesmo quando a mente resiste. É o universo sussurrando:
Esse não é o seu caminho. Há algo maior esperando por você, mas é preciso sair da rota que te afasta de quem você veio ser. O desalinhamento dói, porque a alma sente quando está fora de lugar. Você pode continuar sorrindo por fora, cumprindo obrigações, sustentando aparências, mas lá dentro, algo está se apagando. O entusiasmo desaparece. A energia pesa. A vida perde brilho. E mesmo assim, você insiste. Insiste por medo de desapontar, por medo de recomeçar, por medo de soltar algo que te dá segurança, mesmo que te sufoque. Mas o universo não se cala diante do que é falso. Ele envia desconforto como bússola. Ele permite que o ciclo fique insustentável, para que você finalmente pare de ignorar os sinais. Porque o desalinhamento não é castigo, é estratégia. É o ponto onde a alma começa a lutar pela sua verdade. Discernir espiritualmente é ter sensibilidade para perceber esses avisos antes que eles gritem. É respeitar o desconforto como um mensageiro da alma. É entender que quando algo exige esforço constante para funcionar, talvez esteja apenas te pedindo para ser encerrado. O alinhamento com o seu caminho não gera perfeição, mas gera paz. E o discernimento não te dá todas as respostas, mas te dá coragem para fazer a pergunta certa. Isso me conecta ou me desconecta de mim? O chamado do desalinhamento é um convite, não para fugir da dor, mas para atravessá-la com consciência, porque do outro lado dela sempre há uma nova versão de você esperando para nascer. As vozes invisíveis da intuição. Há uma voz dentro de você que sempre soube o caminho. Ela não grita, não impõe, não se apressa. Ela sussurra com calma, mesmo quando tudo ao redor está em ruído. Essa voz é sua intuição, e ela é uma das formas mais puras de comunicação entre sua alma e o universo. A intuição não se baseia em lógica, mas em vibração. Ela sente o que os olhos ainda não viram. Ela pressente antes que a mente compreenda. Ela capta nuances sutis, pequenos desvios, tensões invisíveis. E quando você aprende a escutar com presença, ela se revela como um dos maiores instrumentos de discernimento espiritual. Mas na maior parte do tempo, você a ignora. A dúvida entra, o medo distorce. A mente racional tenta justificar, minimizar, controlar. E o que era um sinal claro vira hesitação. Quantas vezes você já sentiu um não no corpo e disse sim com a boca? Quantas vezes percebeu, lá no fundo, que algo estava errado e mesmo assim permaneceu? A intuição é sutil, mas firme. Ela te alerta com um desconforto estranho, com uma sensação de que algo não encaixa. Ela também te confirma com leveza, com entusiasmo espontâneo, com uma alegria que brota sem esforço. Ela se expressa nos sonhos, nos arrepios, nos calafrios, nas sensações corporais que não têm explicação lógica, mas carregam uma sabedoria ancestral. Discernir espiritualmente é reconectar-se com essa voz. É aprender a diferenciar intuição de impulso, conexão de carência, verdade interior de condicionamento externo. É sair da lógica rígida e entrar no território sutil onde a alma se comunica. O mundo vai tentar te desconectar disso o tempo todo. Vai te dizer que você precisa de certezas, que sentimentos não bastam, que é melhor seguir o seguro. Mas a alma não veio para seguir. Ela veio para guiar. E a intuição é o idioma dela. Confie mais no que você sente do que no que te dizem. Confie mais no que vibra em paz do que no que parece certo. Porque as vozes invisíveis da intuição são o mapa que sua alma desenhou antes mesmo de você nascer. As forças que testam o discernimento. Nem todo sinal que parece luz vem da luz. Nem toda resposta rápida vem da verdade. Existem forças que testam seu discernimento, que desafiam sua clareza, que se aproximam com aparência de alívio, mas carregam distração. Em certos momentos, o universo não te envia apenas o que você precisa. Ele também permite que você veja o que ainda te confunde. São convites sutis para testar se você realmente aprendeu a escutar sua alma,
ou se ainda está seguindo os ruídos do mundo. Você pode atrair uma proposta que parece perfeita, mas que exige que você silencie sua intuição. Pode reencontrar alguém que te conforta num lugar que você já superou. Pode receber elogios que massageiam o ego, enquanto sua essência implora por verdade. Essas são as provações espirituais mais silenciosas, aquelas que vêm disfarçadas de bênção, mas escondem um desvio. O discernimento espiritual não é apenas reconhecer o que é bom, é reconhecer o que é certo para você agora. É saber que nem tudo que parece positivo está alinhado com seu propósito, e que nem todo caminho que atrai admiração externa te levará à plenitude interior. Essas forças não são inimigas, são espelhos. Elas existem para fortalecer sua escuta interna, para te ensinar a confiar mais no seu campo do que nas aparências, para te mostrar que sua alma já sabe, e que o verdadeiro teste é se você vai ouvir. É fácil seguir o coração quando tudo é claro. O verdadeiro discernimento acontece no limiar, quando algo parece bom o suficiente, mas você sabe, lá no fundo, que ainda não é a verdade mais alta. Você não está aqui para aceitar qualquer caminho que se abre. Está aqui para seguir o caminho que honra quem você está se tornando. E às vezes isso exige dizer não ao que todos ao redor diriam sim. Isso exige coragem. Mas essa é a diferença entre ceder e discernir. Entre repetir o passado ou abrir espaço para a consciência criar algo novo. O sinal que vem do silêncio. Existem momentos em que tudo parece calado. Você procura respostas e não encontra. Pede sinais e nada acontece. A vida fica em pausa. As vozes cessam. O universo silencia. Mas esse silêncio não é ausência. É presença concentrada. É o intervalo entre o que precisa ser deixado para trás e o que ainda está por vir. É o espaço onde o discernimento espiritual realmente se forma. Você cresceu acreditando que os sinais sempre viriam em forma de algo. Uma resposta clara, um caminho visível, uma confirmação externa. Mas o universo também fala com ausência, com a espera, com a dúvida que insiste, com o eco das perguntas que não recebem retorno imediato. Esse é o sinal mais profundo. Aquele que só pode ser compreendido quando você aprende a permanecer em silêncio. Porque no silêncio, tudo o que não é verdadeiro se revela. E tudo o que é real permanece. O silêncio não exige conclusões. Ele exige escuta. E nessa escuta, você começa a perceber que o que parecia nada era, na verdade, tudo. A quietude revela o que você sente sem distrações. A ausência de sinais externos te obriga a voltar-se para dentro, onde a sabedoria mais pura vive. Muitas vezes o universo silencia porque você já sabe, e ele espera que você confie. Outras vezes, ele silencia porque o tempo ainda não está maduro para a resposta. E o sinal é exatamente esse: não forçar o florescer do que ainda está germinando. Discernimento espiritual é também a arte de não se desesperar com o silêncio. É não confundir silêncio com abandono. É confiar que, mesmo quando nada se move, algo está sendo realinhado dentro de você. Porque a alma amadurece no silêncio. E quando tudo estiver pronto, por dentro e por fora, o universo falará de novo. Com clareza, com força, com propósito. E você saberá ouvir, porque já aprendeu a escutar o que não se diz. A arte de ouvir sem procurar. Quanto mais você força a escuta, mais se distancia dela. O discernimento espiritual não floresce na ansiedade por respostas, mas na entrega serena ao que é. Existe uma diferença sutil entre estar disponível para ouvir e buscar obsessivamente por sinais em tudo. Quando você tenta encontrar significados em cada detalhe, corre o risco de projetar seus medos nas entrelinhas da vida. Confunde desejo com orientação, transforma coincidências em certezas e acaba ouvindo apenas o eco da própria carência, não a voz do universo. O discernimento acontece no espaço onde há disponibilidade, e não cobrança.
Ele nasce no coração de quem está presente no agora, sem necessidade de controle. É quando você solta a expectativa, mas mantém a atenção. É quando você para de caçar sinais e começa a viver com presença. Há uma sabedoria profunda em simplesmente estar, em fazer perguntas com o coração aberto, mas aceitar o tempo da resposta. Em confiar que, se for preciso saber, será revelado. Se não for, será protegido. Porque o silêncio também é proteção. Essa escuta leve, sem apego, sem urgência, é um estado de sintonia. É como deixar a janela aberta para que o vento entre, sem tentar puxá-lo à força. É reconhecer que o universo fala quando há espaço. E que às vezes a falta de sinais é, por si só, um sinal de que agora é tempo de viver, não de entender. Quando você solta a necessidade de encontrar, o que é verdadeiro encontra você. Porque os sinais não precisam ser buscados. Eles precisam ser reconhecidos. E isso só acontece quando você para de tentar prever e começa a confiar. Discernir espiritualmente é essa arte rara. Ouvir sem procurar. Confiar sem exigir. Seguir sem ter certeza, mas com paz. Quando o coração se torna bússola, o corpo sente antes da mente entender. E o coração sabe, mesmo quando você insiste em racionalizar, em medir, em justificar. Mesmo quando todos os argumentos apontam para um lado e algo lá dentro pulsa em outra direção. Existe um ponto no despertar espiritual em que você percebe: a mente é ótima para planejar, mas o coração é quem mostra o caminho. E não esse coração condicionado pelas emoções instáveis, mas o coração energético, vibracional, que reconhece a verdade pelo que ela faz vibrar dentro de você. O discernimento espiritual se afina quando você começa a consultar esse centro, quando aprende a pausar e escutar. O que essa escolha gera no meu campo? Sinto contração ou expansão? Paz ou tensão? Abertura ou resistência? É simples, mas exige coragem, porque o coração nem sempre aponta para o caminho mais fácil. Muitas vezes, ele te pede rupturas. Pede silêncio quando o mundo grita. Pede espera quando tudo em você quer resolver logo. Pede verdade, mesmo quando ela é desconfortável. E você sente quando algo está errado, mesmo que tudo pareça certo. Sente quando precisa ir, mesmo sem entender porquê. Sente quando uma pessoa, um lugar ou um projeto já não vibra com quem você está se tornando. Essa sensação não vem da lógica, vem da alma, e ela fala por meio do coração. É por isso que o verdadeiro discernimento não acontece pela mente. A mente pode ser enganada, o coração não. A mente hesita, o coração reconhece. A mente confunde, o coração revela. Você não precisa ter todas as certezas para seguir. Precisa apenas respeitar o que sente. Porque quando o coração vira bússola, o caminho não apenas se revela, ele se torna sagrado. A frequência da verdade. Cada escolha, pensamento e presença vibra em uma frequência. Não visível, não mensurável, mas absolutamente perceptível para quem aprendeu a sentir. O discernimento espiritual nasce quando você para de buscar verdades absolutas e começa a sentir o que vibra em coerência com a sua alma. A verdade não é apenas um conteúdo, é um campo. E esse campo se revela pelo que provoca em você. Se há leveza, há alinhamento. Se há paz, há verdade. Se há expansão, há caminho. Mas se algo te contrai, te pressiona, te obriga a calar a intuição, não importa quão bonito pareça por fora, não é para você. Porque a verdade não violenta, ela não manipula, ela não força a entrada. Ela chega com precisão e simplicidade. Ela é suave, mas firme. Ela te atravessa, mas não te agride. O problema é que você foi ensinado a desconfiar do que é simples, a acreditar que o verdadeiro precisa ser complicado. E com isso, começou a confundir intensidade com profundidade e pressão com paixão. Mas a alma sabe, ela vibra quando está em presença da verdade. É como se o campo inteiro se abrisse,
sem esforço, sem dúvida, sem tensão. Discernir espiritualmente é aprender a identificar essa frequência. É perceber quando um ambiente te eleva ou te drena, quando uma conversa te reconecta ou te fragmenta, quando uma decisão te fortalece ou te enfraquece, não na aparência, mas na vibração. Você não precisa justificar aquilo que sente. A frequência da verdade não precisa ser explicada. Ela apenas se reconhece. E uma vez que você se acostuma a sentir essa coerência, fica impossível aceitar o que vibra fora dela, porque a alma, uma vez desperta, não se contenta com metades. Ela só se move onde há integridade energética, onde o que é dito, pensado e vivido estão em harmonia. É por isso que o discernimento não te leva apenas a fazer escolhas melhores. Ele te leva a se tornar alguém que vibra na verdade, e por isso só atrai o que também vibra com essa mesma luz. O despertar da observação consciente. Ver é diferente de enxergar. A maioria das pessoas olha para a vida, mas não a vê de verdade. Elas passam pelos dias como se tudo fosse repetição, como se nada tivesse mensagem, como se os detalhes fossem apenas ruído. Mas quem desperta espiritualmente desenvolve um novo tipo de visão, a observação consciente. Essa observação não é passiva, é presença ativa, é estar inteiro no agora, é perceber o que a maioria ignora, o gesto sutil de alguém que não sabe pedir ajuda, o pensamento recorrente que volta sempre que o silêncio se instala, o símbolo que aparece 3 vezes no mesmo dia, em um livro, em uma conversa, em um sonho. A consciência desperta começa a unir esses pontos, começa a sentir que nada é por acaso, que há uma coreografia invisível entre o visível e o invisível, e que cada evento, mesmo os mais banais, podem ser portais de revelação. Mas isso exige desacelerar, porque o discernimento não se ativa na pressa. Ele precisa de pausas, precisa de espaço para que o invisível tenha voz. Quando você começa a observar a vida com essa atenção, os sinais se tornam mais nítidos, não porque eles antes não existiam, mas porque você finalmente afinou a frequência. A realidade começa a te responder de forma mais direta, mais fluida, mais simbólica. Tudo ganha mais significado, e você deixa de ser apenas alguém que vive no mundo, para se tornar alguém que dialoga com ele. A observação consciente é um estado, um modo de viver, um canal aberto entre você e a inteligência divina que habita em todas as coisas. Ela te protege, te guia e, acima de tudo, te lembra que a espiritualidade não acontece só nos grandes momentos. Ela acontece na forma como você enxerga o agora. Discernir é, antes de tudo, saber ver. Quando o tempo deixa de ser linha. Você foi ensinado a pensar o tempo como uma linha reta: passado, presente, futuro, causa, consequência, ação, resultado. Mas no plano da alma, o tempo não funciona assim. O tempo da alma é cíclico, é simbólico, é sensível. Ele não é medido por relógios, é medido por sentido. E quando você começa a discernir espiritualmente, essa percepção do tempo se transforma. As respostas nem sempre chegam no momento em que você as pede. Às vezes o que parece atraso é proteção, o que parece perda é preparação. O que parece silêncio é reorganização energética acontecendo nos bastidores. E o mais impressionante, aquilo que você está vivendo agora pode estar curando algo do passado, ou preparando uma ponte invisível para algo que ainda está por vir. É por isso que, muitas vezes, os sinais do universo não fazem sentido imediato. Eles se encaixam depois, como peças de um quebra-cabeça cósmico que só se revela quando você olha para trás com consciência desperta. Discernir espiritualmente é sair da ditadura da urgência. É entender que o tempo da alma não se apressa, mas também não atrasa. É confiar que existe uma sincronicidade perfeita operando, mesmo quando você não vê. É perceber que tudo chega exatamente quando você está pronto para receber, nem antes, nem depois. Quando você entra nesse fluxo, a ansiedade perde o poder. Você para de forçar portas, de cobrar respostas, de acelerar processos, e começa a viver o tempo como ele é,
um aliado espiritual, não um inimigo. É nesse estado que o discernimento floresce, porque você já não reage com pressa. Você responde com consciência. Você já não exige provas. Você confia no processo. Você já não corre para o futuro. Você habita o agora com presença. E nesse agora, o universo finalmente consegue te alcançar. A conspiração da luz. Há momentos em que tudo se alinha com tanta precisão que parece impossível ser coincidência. Você encontra exatamente a pessoa certa. Recebe uma resposta no instante em que mais precisava. Uma porta se fecha. E logo adiante, outra se abre com uma perfeição que não poderia ter sido planejada por você. Esses momentos não são sorte. São evidências de uma inteligência maior operando silenciosamente a seu favor. Uma força que te guia mesmo quando você não entende. Uma conspiração da luz. A verdade é que você nunca esteve sozinho. Nunca foi deixado à deriva. Nunca caminhou sem direção. Mesmo nos dias mais escuros. Tudo aquilo que parecia atraso era preparação. A dor, um processo de liberação. O silêncio, um treinamento de escuta. Os ciclos repetidos, oportunidades de escolher diferente. As perdas, reorganizações para o realinhamento da sua alma. Discernir espiritualmente é enxergar essa teia invisível. É perceber que, mesmo nos caminhos tortuosos, havia uma ordem maior. Que cada pessoa, cada lição, cada desafio, foram peças colocadas com precisão para te moldar, para te conduzir de volta a si. E quanto mais você desperta, mais essa conspiração da luz se intensifica. Porque quando sua vibração se eleva, o universo responde com a mesma frequência. Você começa a atrair sincronicidades, a viver coincidências impossíveis, a ser guiado com clareza, mesmo em silêncio. Mas não é mágica, é alinhamento, é o reflexo do seu próprio campo, agora sintonizado com a verdade da sua essência. Você deixou de buscar fora e começou a escutar dentro. E nesse lugar, tudo conspira, tudo serve, tudo guia. A luz nunca deixou de te alcançar. Você apenas precisava parar, para deixar que ela te tocasse de verdade. O momento em que a alma enxerga. Chegamos ao ponto em que as palavras já não explicam, apenas tocam. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabia. Sabia que os sinais nunca deixaram de existir. Sabia que a vida estava tentando te guiar, mesmo quando parecia estar te desmontando. Agora, você vê com outros olhos. Não porque tudo se esclareceu, mas porque você aprendeu a enxergar na escuridão. O discernimento espiritual não é um destino. É uma prática sagrada. É a decisão diária de silenciar o medo e escutar o que pulsa com verdade. É a coragem de dizer sim àquilo que te expande e não ao que te diminui. É a maturidade de respeitar o tempo da alma, mesmo quando o mundo exige pressa. A partir de hoje, talvez você perceba mais. Talvez o silêncio tenha mais som. Talvez o desconforto tenha mais mensagem. Talvez o invisível finalmente comece a ter forma. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas estar presente o suficiente para reconhecer quando a vida te entregar uma. E ela pode vir em forma de leveza, de intuição, de uma sensação de é por aqui, que ninguém entende, mas a sua alma confirma. Porque no fim, o discernimento não é sobre encontrar o caminho certo, é sobre voltar a confiar na parte de você que sempre soube o caminho. O universo continua falando. A pergunta agora é: você está disposto a ouvir?